Eu saúdo a igreja e vocês que estão nos acompanhando nessa live com a paz do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor nessa manhã. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Eu quero desejar um bom dia a todos que estão presentes e você que está no aconchego do seu lar, que a graça de Jesus os alcance, como tem alcançado todos aqueles que são filhos de Deus Altíssimo. No mais, a paz do Senhor a vocês e a todos aqui presentes. Vou pedir ao irmão Léo que nos eleve ao Senhor em oração nesta manhã, onde estaremos estudando a lição que se refere ao terceiro amigo de Jó. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por mais uma vez estar aqui na sua casa, na sua presença. Meu Deus, para aprender mais um pouco da sua palavra, meu Pai. Que o Senhor nessa manhã possa tocar no coração de cada servo e de cada serva do Senhor. Que o Senhor, meu Deus, possa nos instruir, meu Pai, pela sua palavra, meu Deus, pela sua unção. É o que te pedimos e te agradecemos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, não vos esqueceis de orar para o nosso presidente e a senhora sua esposa, que os dois contraíram essa enfermidade que está aí. Então, não estão assim internados, não estão em caso grave não, mas estão enfermos com essa enfermidade que está tomando conta do nosso país e do mundo, essa pandemia. Vou arriscar falar aqui, só não está com problema a China, o resto do mundo todo está. Lá que começou. Foi um lugar que morreu menos gente também. Interessante, né?
É só um parecer da minha opinião. Essa é minha opinião. A lição de hoje, a lição 8, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Desculpa. O dia de hoje é o 22 de novembro, está encerrando, o ano está praticamente encerrado. O texto áureo, abre aspas, e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Jó, capítulo 11, versículo 18. A verdade prática, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Eu vou saltar a leitura diária aqui. A leitura diária, na minha opinião, é como se fosse uma sugestão para se fazer um culto doméstico todos os dias. Vai de segunda a sábado. Então vamos lá, leitura bíblica em classe se encontra em Jó, capítulo 11, do versículo 1 a 10, capítulo 20, também do 1 ao 10. Jó 11, Jó, capítulo 11. Eu quero abrir um parênteses aqui para comentar sobre Jó. Jó foi um homem que viveu antes de Abrão, que depois se torna Abraão, que conhece Deus longe, Deus lá em cima, o homem cá embaixo. Essa é a filosofia dos amigos de Jó, uma separação muito grande. E depois, com o decorrer dos anos, até o ano de 2020, chegamos à certeza, não à conclusão, mas à certeza que Deus habita em nós. Depois que Deus aqui na terra esteve, Emanuel, Deus conosco. Depois que Jesus aqui passou, ele disse, eu irei e deixarei convosco um Espírito Consolador. Deus é Espírito e verdade, ele habita em nós. Amém? Então Jó foi bem antes de Abraão. Os amigos de Jó também, eles eram lá próximos aos caldeus. Então vamos para a leitura. Então respondeu Zofar, o Namotita. Namotita é a cidade, o lugar, e disse, porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E faz uma pergunta. E o homem falador será justificado. Terceiro, as tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém se envergonhe. 4, pois tu dissestes, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, porventura Deus que lhe falasse e abrisse os seus lábios contra ti? 6, e te fizesse saber que os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti, menos que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? 8, como as alturas dos céus e a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber. 9, mais complicado é a sua medida que a terra, e mais larga do que o mar. 10, se alguém destruir e encerrar, ou ajuntar, quem o impedirá? Agora vamos para o Jó, capítulo 20, do versículo 1, dando sequência até o 10. Então respondeu Zofar,
o Manatita, e disse, uma certa dificuldade da minha parte aqui, me perdoe. Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. 3. Eu ouvi a repreensão que me envergonhas, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes que destes a antiguidade desde que o homem foi posto sobre a terra? 5. O júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento. 6. Ainda que a sua altura suba até os céus e a sua cabeça chegue até as nuvens. 7. Como seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que viam dirão, onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como a visão da noite. O olho que a viu jamais o verá, nem orará mais para ele o seu lugar. E seus filhos procurarão agradar os pobres, e as suas mãos restaurando a sua fazenda. Amados, na Bíblia cronológica, aquela que segue as datas, se encontra na seguinte forma: Gênesis, depois Jó. Na nossa Bíblia atual, depois do encontro da Septuaginta, na cidade de Nicéia, essa coisa toda dos teólogos, se colocou Jó próximo ao livro de Salmos por ser um livro poético, um livro de um testemunho muito profundo, então afastou Jó para essa posição. Então, por essa razão, se você pesquisar no Papai Google, ele irá mostrar a você que Jó viveu bem antes, muito antes do que Abrão, que depois se torna Abraão. Aqui na introdução, destacar no entendimento de Zofar que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Então Zofar imaginava que Deus estava julgando Jó, que havia por parte de Jó algum pecado, vamos dizer assim, vulgarmente dizendo, algum pecado escondido, ou uma mente cauterizada, alguma coisa que Jó não explicava e não deixava os amigos entender o porquê daquele sofrimento, pois eles achavam que Deus era vingativo, e nós sabemos que a própria Bíblia diz que Deus é amor. Ele mandou, ele encarnou, se fez homem entre nós, por amor à sua criação, que somos nós os homens. Volto a repetir, Emanuel, Deus conosco. O segundo, explicar que a convenção defendida por Zofar, era de natureza legalista. Você fez, você toma. É legal isso. Toma lá da cá, toma lá da cá. É a filosofia dele. Terceiro, esclarecer que a teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. Quer dizer, Zofar era ilimitado em julgar que Deus estava agindo daquela forma sobre Jó. E nós sabemos que era muito pelo contrário. Deus se agradava de Jó. Deus amava Jó. Amava tanto que deu um testemunho muito importante no início do livro de Jó. Vistes o meu servo Jó? Olha a colocação que Jó está sendo colocada por Deus. Meu servo. Servo é aquele que serve em tudo. Que primeiro o líder, depois o servo. Nas Sagradas Escrituras, no começo da religião, do judaísmo, o servo lavava os pés daqueles que chegavam na casa.
O servo era aquele que servia em tudo. Então Jó é colocado por Deus nessa teologia. Vistes o meu servo Jó, homem íntegro. É assim? A introdução, nós hoje estamos em 2, porque o nosso pastor, com toda a sua sabedoria, está trabalhando. Nós sabemos que a profissão dele requer que ele tenha uma escala semanal, mensal, e por essa razão ele não está. O pastor Jorge tem uma colocação, por ser regional, ele foi dirigido para outra função, a não ser o que está conosco aqui. A introdução. Nessa lição, veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó a falar na série de debates. Nós vemos aqui uma hierarquia dos amigos de Jó. Primeiro o mais velho, depois aquele que tinha uma idade abaixo do mais velho, e Zofar, que era, vamos dizer assim, o caçula dos 3 amigos. Ele insistia na tese de que o justo não passa por tribulação, à semelhança do que pensavam seus amigos Eliafar, Bildade. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Caráter nosso de homem, de jovem, né, ser impiedoso quando julga. Não, isso está acontecendo, isso por causa de você plantou, você tem que colher, né? Alguns dizem que está escrito, não sei onde, se alguém puder me mostrar, eu vou lhe ser muito grato. Ou pelo amor ou pela dor. Isso é um dito popular. Eu não sei onde é que está escrito isso nas Sagradas Escrituras. Tem 2 livros da Assembleia de CPAD, que fala que instrui a nós como devemos falar no altar ou no púlpito. Púlpito, em português, parlatório, lugar da palavra. Então Zofar era duro, impiedoso na acusação, por ser jovem, né? Talvez tivesse uma certa idade, mas não é que todo jovem é impiedoso, mas todo jovem julga muito rápido, né? Tem de ser agora, tem de ser assim. A idade nos mostra que, com o decorrer dos anos, você começa a analisar bem e pesquisar. Nem por isso o mais velho deixou de julgar Jó. Ao contrário de seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar o seu ressentimento contra o patriarca. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Ele aconselha Jó, fala: você está em pecado, você deixou de conhecer Deus. Em algum momento, Jó, você falhou. Então você retrocede. Não tinha a quem eles se aconselharem, não tinha templo, não tinha sinagoga. A sinagoga veio depois da destruição do templo. A sinagoga era um lugar onde se reunia para ler a palavra e explaná-la. Eu vou passar para o amado e amigo Léo, ele estará dando sequência. Deus me mostra sábio quando aflige o pecador. Você está com oportunidade. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para nós é motivo de muita alegria, né, irmãos, estarmos aqui mais uma vez para fazer aí um breve comentário a respeito dessa lição, que é uma lição que eu tenho aprendido muito, né? Esse trimestre, ele tem sido muito importante, porque
esses 3 amigos de Jó, eles parecem muito conosco, embora viver em uma época tão longe, mas eles têm características muito parecidas conosco nos nossos dias. Porque embora nós temos o conhecimento bíblico que nós temos, pela misericórdia de Deus, como o pastor Scofield acabou de dizer, que naquela época eles não tinham acesso à Bíblia Sagrada. Naquela época não tinha, né? Naquela época Moisés não tinha escrito o Pentateuco ainda. Em Romanos, o apóstolo Paulo chega a dizer que a morte reinou desde Adão até Moisés. Por quê? Porque não havia lei escrita. Os mandamentos não havia ainda. Então o ser humano, ele não tinha conhecimento basicamente do que era, o que podia e o que não podia fazer. Então a morte reinou. Por quê? Porque lá, irmão Ostramiro, não tinha o mandamento não adulterarás. Não tinha. Mas havia pessoas que, por uma escolha do seu instinto natural, como é o caso de Noé, Matusalém, Enoque, que andou com Deus e Deus o transladou. Essas pessoas, elas, pelo seu instinto natural de discernir o bem e o mal, elas optaram por servir a Deus, que é o caso do patriarca Jó, que nós estamos estudando. Lá não havia lei. Na nossa época é diferente. Hoje há uma lei escrita, há uma palavra, há um evangelho. Lá não. Lá a escolha era feita pelo seu instinto, de conhecer o bem e o mal. Então a pessoa, ela se decidia, ela fala, não vou fazer o bem, eu vou ficar servindo a Deus, eu vou praticar aquilo que é bem. Só que quando nós vemos aqui, no caso dos colegas de Jó, dos amigos de Jó, eles não tiveram uma visão tão apurada do bem segundo a orientação divina. Porque, irmão Nilson, existe o bem na orientação humana, mas existe o bem na visão divina. E há uma diferença muito grande. A nossa maneira de ver o que é certo e o que é errado, e há uma diferença da visão divina entre ver o que é certo e o que é errado. Se nós ver alguém praticando o que é errado, é julgamento na certa. Manda matar, não é isso? Não é assim que nós escutamos direto? Né? A ideologia da sociedade, principalmente da sociedade pós-moderna, que é a sociedade que nós estamos nela, é essa. Errou, é pena de morte. Né? Não tem chance. Agora, quando eu erro, aí a coisa muda. Né? Nós vemos aí no nosso país as leis injustas, né? Onde quem tem dinheiro não padece. Mas se é o pobre, né? Se é uma pessoa de classe social mais baixa, se ele cometer qualquer tipo de erro, o pau quebra em cima dele. Desculpa a expressão. Por quê? É a visão humana. Léo, então, quer dizer que Deus apoia os que cometem erro? De maneira nenhuma. Mas Deus sabe tratar com o pecador. Por quê? Porque o tratamento divino, ele trata com misericórdia.
ele tem condição de saber o porquê que aquele indivíduo está passando por tal situação. Então Deus, os amigos de Jó não compreenderam. Não compreenderam, eles não sabiam de fato o que estava ocorrendo no mundo espiritual. Ele estava julgando segundo a sua visão terrena. E foi o grande erro que eles cometeram, né? Então aqui hoje na lição de número 8 está escrito assim, ó, a teologia de Zofar. O pastor muito bem explicou aqui. Esse era o terceiro amigo mais novo de Jó, que como os demais também trouxe sua palavra com relação ao que estava ocorrendo com Jó. Aí o comentarista faz uma pergunta aqui, ó, o justo não passa por tribulação? É uma pergunta. O justo não passa por tribulação? Né? Ele perguntou para nós responder. Ou seja, evidentemente, meus irmãos, que quando Deus criou o homem, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus colocou o homem no melhor lugar do mundo, que era a sua presença ali no Jardim do Éden. Ali, o homem estava livre das tribulações que nós enfrentamos. Por quê? Porque eles estavam dentro do propósito divino e longe do pecado. Porque o que trouxe a tribulação para a humanidade? Foi o pecado. Quando Adão e Eva, quando Eva é enganada ali pela serpente, a Bíblia vai dizer que a terra, ela começou a produzir cardos e espinhos. Interessante, né? Que se antes do pecado de Adão e Eva, você fosse colher uma flor, Nilson, você não ia espetar o seu dedo no espinho. Não tinha. Mas com o pecado de Adão e Eva, o que eles trouxeram para o mundo? Eles trouxeram isso que nós conhecemos de tribulação. Eles trouxeram. Engraçado que veio o homicídio, veio a prostituição, veio a idolatria, tudo com terraça de mal que você conhece que existe, entrou no mundo através do pecado de Adão e Eva. Um parágrafo, ou abrindo um parêntese, melhor colocando assim, no que o irmão está colocando, concernente ao espinho, a gente vê lá em Isaías, está escrito muito bem explicado. Olha que Isaías viveu muito antes de Cristo. Sobre ele seriam colocadas as nossas pisaduras. Amém. Então, sobre a cabeça de Cristo, aquela coroa de espinhos que fere a carne, mostra o que é o pecado, como o pecado fere a carne. O espinho está aí na terra para ferir a carne. O pecado está no nosso meio, está na nossa convivência, está em nós, ferindo a nossa carne. Ferindo a nossa carne. E o amigo de Jó aqui julga Jó como quem diz, ô Jó, você pisou na bola aí, por isso que o castigo está grande. Exatamente. Né? Dá sequência, por favor. Então, queridos, quando Eva comete o pecado juntamente com Adão, o homem é submetido a um novo regimento. A um novo regimento. Isso é muito importante os irmãos entenderem isso. Há um novo regimento. Por quê? O regimento ali, antes do pecado na presença de Deus, realmente não deixava que eles fossem tocados por algum tipo de tribulação. Agora, quando o pecado entra no mundo, o ser humano abre a porta para que todo ser humano que viesse nascer após esse pecado cometido
fosse tocado por algum tipo de mal. Então nós ficamos sujeitos, a nossa natureza ficou sujeita a essa condição. Ah, mas agora não importava se o homem fizesse o bem ou o mal, que o livraria dessa situação. O bem, a prática de fazer o bem somente, não nos livra dessa situação. Não nos livra. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus, ele disse o seguinte: ele disse que o Senhor, ele faz chover tanto sobre os bons, quanto sobre os maus. Durante o ser humano estiver habitando na terra, nós estamos sujeitos a essa lei criada pela queda do homem. Não foi Deus que criou isso. Foi a queda de Adão. Só que aqueles que querem se auto-justificar, eles usam essa lei. Aqueles que acham que a aproximação de Deus é um mérito conseguido pelas suas próprias justiças, eles usam essa tese, que é a tese que os amigos de Jó usou. Jó, você está passando por isso porque existe um pecado escondido. Agora eu pergunto para os irmãos uma coisa aqui. Tem pessoas que pensam que, pelo fato dela agir de maneira correta, ela não pode sofrer nenhum dano. Amém. Amém. Né? Vou fazer um pequeno debate, que nós estamos só em 2. Amém. Eu coloquei aqui, quando Zofar interroga Jó sobre a impossibilidade de compreender os caminhos de Deus. Quer dizer, ele julga Jó da seguinte forma: Jó, você não está sabendo conviver com Deus. Né? Ele emprega, associando ao verbo alcançarás, o mesmo termo que Jó empregava para descrever as maravilhas de Deus. Quer dizer, ele dizia que Jó colocava em Deus as maravilhas, que Deus é soberano, que Deus é grande, é um Deus acima desses deuses que aqui em Ur nós temos. É o Deus que criou esse. Quando eu ministrava aula de teologia, e a gente sempre fazia uma pergunta, quem era o professor que ia dar a primeira aula de teologia, fazia uma certa pergunta que balançava com as estruturas. Deus, ou quem é Deus, quem criou Deus? Deus não foi criado, que era a pergunta mais importante. Deus não foi criado. Aí as pessoas balançavam, os alunos, você via que pela fisionomia do rosto, olhava para a gente, o professor. Bom, tudo que está aqui em volta de nós, como nós, foi criado. Deus não foi criado. Então, Zofar não sabia imaginar, nem Jó sabia explicar o poderio de Deus. É tanto que quando ele vira para Moisés, não é assim, professor? Ele vira para Moisés: Moisés, vá lá e diga com o faraó que o eu sou te mandou, a primeira pessoa do singular. Está te mandando, o eu sou. Quer dizer, Deus criou tudo conforme a vontade dele, até o sofrimento de Jó, até o julgamento de Zofar. Aqui, ó, alcançarás o mesmo termo de Jó empregado para descrever as maravilhas de Deus, como além do esquadrinhar. Quer dizer, Zofar estava dizendo que Jó, lá no capítulo 9 e 10, você vai ver, foi onde eu peguei essa referência aqui, que Jó não sabia o poderio de Deus. Você está deixando Deus se desquadrinhando, quer dizer, Deus está medindo centímetro por centímetro, célula por célula, e está te dando um castigo pela sua falha grave, Jó. Não é assim, professor?
eu coloquei aqui que Zofar pensa de uma outra forma. Olha como Zofar chega à conclusão. Assim, Zofar tenta voltar às palavras de Jó contra ele próprio, dizendo que os atos de Jó são incoerentes com a sua teologia. Quer dizer, é incoerente, você conhece Deus, mas a forma de você agir no dia a dia está errada, Jó. Ele deu a entender ali que Jó não era um bom patrão, que não amava as pessoas que conviviam com ele, que não amava seus filhos. E a gente vê que Jó orava pelos filhos: se porventura os meus filhos errar, está aqui o meu sacrifício, faz favor, filho, vem cá. Então, nós vemos aí que Zofar, como muitos, inclusive na teologia dos dias de hoje, em muitas denominações, julgam dessa forma. Tem denominação aí que você só pode ler a Bíblia. Você só pode ler a Bíblia. Não pode ler livro nenhum paralelo à Bíblia. Livro bom para ser lido é aquele que tem referência bíblica. Todo livro de estudo tem que ter referência bíblica, tem que ser apoiado na Bíblia. Se ele é apoiado na Bíblia, ele é um livro de doutrina. E tem denominações que julgam dessa forma. Aí a gente tromba com pessoas que vêm, caem aqui na Assembleia, como minha esposa passou por uma certa dificuldade, porque a pessoa falou: não, os amigos de Jó não leram a Bíblia. Jó viveu bem antes, como o professor colocou aqui. Eu vou dando sequência aqui, e eu vou transferir para você, que os atos de Jó são incoerentes com a sua teologia. Quer dizer, a forma de você ver Deus, viver com Deus, não é a realidade. No dia a dia você é desonesto, você é adúltero, você é pecador, você não presta, Jó. Como esses versículos antecipam parte do que o Senhor fala depois? Quais são os capítulos? 38, de 16 a 18, o 34, versículo 38. A doutrina de Zofar está correta, mas a sua aplicação não. Então, Zofar, na sua teologia, ele está correta. Você errou, você plantou, então você tem de colher os espinhos que vão ferir a sua carne. Você provocou alguém, você destruiu alguém, você surrupiou alguém. Então você tem a filosofia dele estava certa, porém o julgamento estava errado. Portanto, empregada de modo incorreto, a verdade bíblica perverte o propósito das Escrituras e leva o mau caminho às obras sem caridade, mas são do agrado do Senhor. Tem muita denominação que se julga da seguinte forma: se eu fizer caridade, eu estou garantindo a minha salvação. Se eu der esmola, isso aí é aquela passagem bíblica que a mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo. Faz pensando, né, em receber alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui, fugindo um pouco da lição, mas eu vou colocar o que me vem na minha mente agora. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou fiel, eu mereço ser abençoado. Não mereço passar pelo que eu estou passando. Verdade. Não posso sentir nem uma pequena dor de dente. A dor de dente é consequência minha. Talvez eu não tenha feito a higiene certa. Né? Talvez eu tenha exagerado em certo tipo de alimento que vai prejudicar a minha dentadura, meus dentes. Então são consequências do meu mal-estar. Pode ser colocado aí como livre-arbítrio. Se eu convivo lá no mundo e faço parte da roda dos escarnecedores, eu estou desagradando a Deus. Dá sequência, professor. Então, nós vemos aí que nós ficamos, irmãos, sujeitos a essa lei. Por que essa dificuldade de nós compreender? Pelo fato de que agora nós ficamos expostos ao bem e o mal. Nós tivemos quando o pecado entra no mundo, ele revela para nós
ele faz nós conhecermos essas duas naturezas que Adão e Eva não conheciam. Então, quando você lê em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 10, o Senhor fala, porque somos feitos, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, quando Deus cria o homem, Deus não cria o homem para as más obras. Ele cria o homem para as boas obras. Então, quando eu faço o bem, eu estou fazendo aquilo para o que eu fui criado. Eu não estou fazendo nada demais. Mas quando nós fazemos o bem, aí nós já achamos que estamos fazendo muito. Tem muito crente na igreja assim, que nesses moços aqui, os amigos de Jó. Eles pensam que por eles tratar alguém bem, por eles, irmãos, por eles servir a Deus é um privilégio, é uma honra para nós. Então, quando eu faço isso, eu tenho que fazer por prazer e não por uma forma de barganha. Tem gente que está pensando que ele está comendo lá na casa dele só porque ele dá o dízimo. E não é. Você quer ver que não é? E esses ricões aí que comem do bem e do melhor, a hora que quer, eles dão dízimo? O que os irmãos acham? Não dá, irmãos. Eles nem lembram de Deus. Nem lembra. Agora, quando o crente entende que ele serve a Deus, que ele é servo do Senhor, que ele teme a Deus, e que seu coração tem prazer em servir a lei do Senhor, aí ele dá dízimo. Por quê? Porque ele compreendeu o evangelho, ele não dá para trocar com Deus, ele não está trocando com Deus. Ele ama ao Senhor. Só que os amigos de Jó aqui não entendiam isso, eles não amavam o Senhor. Eles não amavam. Eles barganhavam com Deus, é o que muitos estão fazendo hoje. Muitos de nós estamos servindo a Deus assim. Tem pessoas que pensam que Deus opera na igreja só porque ele ora. E não é. Não é. Ah, Léo, não tem que orar não? Ah, quem me dera, tem que orar o tempo todo. Esse é o conselho bíblico. 24 horas por dia. Agora, o jovem rico chegou para Jesus e falou assim, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou com ele assim, não matarás, não adulterarás e tal. Falou os 10 mandamentos com ele. Aí ele virou para Jesus e falou o quê? Senhor, eu já estou fazendo isso desde que eu sou criança. Jesus vira para ele, pastor Scofield, e fala assim, olha, então faz o seguinte, vai lá, vende tudo que você tem e reparte com os pobres. Ou seja, Jesus falou assim, ó, prova que você é bom mesmo. O que ele fez? Ele virou as costas e não quis saber de salvação mais, não. Denominações aí que falam que você não precisa entregar o dízimo, não. Aí se nós estamos aqui sob uma iluminação correta, sob o som de um louvor lindo que foi elevado a Deus, sentado em poltronas macias, não em bancos duros, sem encosto. Não é só eu que estou sentado aqui no macio com encosto, não. Quem está embaixo também está. É por igual. Todos nós temos o mesmo direito, porque todos nós somos fiéis a Deus. A gente vê aqui a retória de Zofar. Ele faz a respeito de Deus. Quem impedirá? Ecoa exatamente sobre o que Jó sente no versículo 12 do capítulo 9. No entanto, Zofar nega a alegação de Jó, de que Deus não sabe a diferença entre os honrados e os pervertidos, entre nós e os pecadores. Quer dizer, pecador eu também sou, me perdoa. Mas aquele que convive o dia a dia sobre o pecado. A pessoa deixa cair uma nota de 100, o que vem atrás, achei. Não, você não achou, você encontrou. É o termo certo, é o português correto, você encontrou. E aqueles 100 reais vai fazer falta de alguém, você talvez até viu de onde caiu. Isso.
mas são poucos aqueles que são honestos. Certa ocasião eu falei aqui na escola dominical e vou repetir agora. A gente vai fazer compra no supermercado, irmão Léo, e vai colocando as coisas no saquinho, né? Aquela sacolinha que o supermercado fornece a gente para carregar as compras. Aí a menina do caixa coloca um tanto a mais, a gente pega aquele tanto a mais e coloca no meio das compras e leva para casa para colocar o quê? Colocar o lixo. Exatamente. Eu estou fazendo o quê? Eu estou surrupiando. Eu estou roubando. Isso não agrada a Deus, porque essas pequenas coisas, esses pequenos pecados, é que nós temos que vigiar e orar. Primeiro você vigia, não, eu não posso fazer isso. Depois você ora, você conversa com Deus. Exatamente. É o que Jó fazia, ele conversava com Deus. Exatamente. Vou continuar aqui, com a permissão Amém. do professor. Para revidar a pergunta de Jó, que está no capítulo 6:5, em que ele comparou os seus gritos ao zurrar de um jumento. Jó, na dor dele, no gemido, o amigo compara as dores de Jó como o zurrar de um jumento. Zofar emprega o que pode ser uma declaração proverbial sobre o jumento. Dessa forma, ele insinua que as mentiras de Jó são um indício de que ele é um homem pecador. Então ele julga Jó com animal irracional. Coloca Jó no nível de um animal irracional, de uma criatura que nem alma tem. E o julga dessa forma e é impiedoso. Faz favor, dê sequência no seu raciocínio, por gentileza. Então, queridos irmãos, nós vemos aí que há uma aparência muito grande no comportamento desses amigos de Jó com os nossos, dos nossos dias. Então, quando Jesus ele leva o jovem rico a essa visão, o jovem rico não quer ser salvo. Ele vira as costas e vai embora. E muitos de nós somos dessa forma. Ele era Mamon, né? Era Mamon. Ele servia a Mamon. Então, nós também, nos nossos dias, nós vemos isso no meio da igreja. As pessoas no nosso meio, muitas das vezes, eu falo de mim mesmo. Muitas das vezes a gente encontra contra a parede. Por quê? Porque quando nós olhamos no espelho, o espelho da fé, nós vemos esse tipo de comportamento em nós mesmos. Nós vemos esse tipo de comportamento em nós. De querer julgar, de querer pensar que Deus ele tem a obrigação de fazer. Como os amigos de Jó. Você tá passando por isso aí, Jó? Por quê? Porque você plantou, você é infiel. Você roubou alguém, você defraudou, você blasfemou contra Deus. Essas serão acusações. Só que quando o evangelho vem, o evangelho traz uma outra figura para nós. A figura de um Deus que tem misericórdia, que é longânimo, que é amor. Um Deus que nos escolheu antes de nós querer ser bom ou mal. Eu já falei isso aqui. A primeira vez que o Espírito de Deus falou comigo, eu estava vivendo uma vida terrível de pecado. Eu estava planejando a minha terceira tentativa de suicídio. A terceira tentativa de suicídio. O que Deus... se nós fôssemos olhar por esse ângulo, Deus não me procuraria se eu fosse pensar igual os amigos de Jó. Por quê? Porque a minha escolha era sempre fazer o que era errado. Mas foi lá que o Espírito de Deus falou comigo pela primeira vez.
Deus tem muitas ex-prostitutas, muitos ex-traficantes, muitos ex-ladrões no nosso meio. Quando você pergunta a ele, aonde que Deus falou com ele a primeira vez? Lá na penitenciária. Ex-estrupadores. Agora, na ótica do homem natural, esses aí já teria que ter morrido. Mas na ótica divina, não. Na ótica divina, ele tem que conhecer Jesus Cristo. Lá no capítulo 6, no versículo 30, Zofar estende as tuas mãos, faz referência à postura de oração e de louvor. Salmo 134, 2. Mas Zofar, presumindo que Jó sofria por causa de sua iniquidade, Zofar repudia cruelmente a sua afirmação de que o amigo não tem pecado em sua língua. Será que você não tem pecado em sua língua? Você não saiu falando mal de alguém? Você não comentou nada? Se você está sofrendo, porque tem alguma coisa, Jó. Se não é financeiro, se não é que você roubou alguém, deixou de ser desonesto, então é sua língua. Aí nós vamos lá no livro daquele que é irmão de Cristo Jesus, filho de José e Maria. Eu estou estudando esse livro. São poucos capítulos. Eu fiz um comentário semana passada com a mocidade sobre esse capítulo. Tenho estudado nele, tenho aprendido demais. Demais mesmo. Então, Zofar repudia cruelmente a sua afirmação que o amigo... Será que você não tem pecado em sua língua, não, Jó? Jó, capítulo 6, versículo 30. Alegando que, na verdade, são as tendes de Jó que está cheio de injustiça. As tendas de Jó estão cheias de injustiça. Talvez seja uma insinuação calamitosa de que Jó adquiria sua riqueza por meios escuros ou tolerava o mal em sua casa. Olha o que ele está afirmando, que Jó chegou a ter o que tinha porque era desonesto, surrupiava, né? Deixava de pagar os impostos, que naquela época tinha imposto. Imposto sempre teve alguém, alguma denominação, alguma coisa que necessita daquilo que você emprega. Mas naquela época não tinha colégio, não tinha, mas tinha segurança. O soldado tomava conta. Ele não tinha o salário dele, daí que vem a palavra salário. Era o sal. Todo soldado ganhava uma quantia de sal. E ele trocava aquele sal por carne, por verdura, por trigo, por pão. Daí veio o nome salário, assalariado, aquele que recebia sal. Então, o amigo de Jó aqui dá a entender, ou insinua, que talvez as riquezas de Jó fossem escondidas dentro da sua tenda. O que é dentro da sua tenda? Na sua casa. Você começa a fazer troço errado na sua casa. O pastor colocou aqui domingo passado muito bem. É dentro da nossa casa que começa o bom testemunho, a convivência com os irmãos, com os amigos. Ali sim começa o testemunho. E ele insinua que Jó, conseguiu. O vento está levando tudo aqui. Que Jó teve essa condição financeira acima deles, dos 3 amigos ou de todos que conviviam com Jó, desonestamente. Eu vou concluir aqui, amado. No capítulo 12, do versículo 7 ao 9, eu analisei e cheguei à seguinte conclusão: Jó responde à afirmação até os animais menos inteligentes entendem instintivamente que a mão do Senhor é a resposta pela calamidade. Então a gente pode observar que quando vai haver alguma calamidade,
terremoto, um tsunami, uma grande tempestade. Você não vê passarinho voando. Observe as coisas que nos rodeiam. Vamos observar os insetos, os animais. O falecido pastor Anselmo Silvestre, certa ocasião, na segunda-feira, ele falou, professor, que ele estava no jardim sentado, leu a palavra e depois, para descansar as vistas, ele ficou olhando. Aí ele viu uma quantidade de formiga carregando um besouro. As formiguinhas carregando um besouro, grande ele. Então tiraram algumas partes do besouro para diminuir um pouco a carga. Mas depois aquele montão de formiga embaixo carregando o besouro, e em cima do besouro, aumentando o peso, tinha algumas formigas que estavam ali. Isso acontece no dia a dia. No nosso dia a dia. O que o pastor Anselmo deu a indicar com isso aí? Que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão no reino dos céus. Tem aqueles que estão ali no meio da sociedade, no meio da igreja, no convívio do dia a dia, mas não têm a destreza de servir a Deus como servo, como Jó, respeitando, íntegro, honesto, não da forma que os amigos dele ouviam. Jó, você tá bom. Imagina só, irmãos, alguns teólogos falam que era elefantite. Já viu alguma pessoa com elefantite? Já vi. Horrível. Deforma, incha tanto que dá nas dobras há ferimento, aí começa a correr aquela salmoura, nem é sangue, é salmoura, e o odor também é terrível. Então a pessoa olha para Jó assim e fala, cara, você, do jeito que você está, você roubou demais, você fez muita coisa errada, você adulterou, você fez coisa demais, porque está escrito, ou pela dor, ou pelo amor. A gente ouve muito isso. Ainda ouve mais outra também, outro jargão, né? Não se cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. Eu não consegui ler isso não, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já li a Bíblia. Você sabe quantas vezes você já leu? A gente lê muitas vezes. Já leu bastante, e a gente nunca viu isso. Nunca. Ninguém nunca leu essa frase. E é muito usada. Tudo acontece segundo a vontade de Deus. Aí sim. A vontade de Deus está acima de tudo, da natureza, sobre nós. Aí o que devemos fazer? Orar, conversar com Deus. E principalmente vigiar. O princípio é vigiar. Se eu sei que se eu andar em linha reta que eu vou cair ali, por que eu não vou usar a escada da minha esquerda? Você não vê ninguém caindo aqui de cima do altar. Sempre usando a escada. Por quê? Porque vigiou. Na sequência, vamos encerrar e ouvir. Só para encerrar aqui, irmãos, nós vemos, quando você lê o livro de Mateus, capítulo 4, está escrito lá assim, o Espírito do Senhor, ele levou Jesus, aleluia, para ser tentado, né? Eu tirei essa palavra essa semana. Jesus, ele poderia questionar. Eu não quero ser tentado, eu sou fiel. Mas ele submete a toda a vontade de Deus. Então que nós aprendemos isso nessa manhã. Vamos submeter a Deus na nossa totalidade de fé, sem questionar a vontade dele para nossas vidas. Porque sempre o nosso segundo estado, como foi o de Jó, eu sempre uso uma frase quando eu estou pregando. Deus, ele não deixa ninguém morrer no deserto, na prova, né? A prova passa. Mais cedo ou mais tarde, ela tem um fim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria
vem pela manhã. Não está assim escrito? Então, Jó, ele tinha essa esperança, e é essa esperança que nós temos. Que independente daquilo que nós estamos passando, ou que nós vamos enfrentar, nós estamos com Cristo, e não abrimos mão dele. Por quê? Porque se nós pararmos para pensar, é as próprias mãos dele que está segurando nós na presença dele. Né? Então esse é o nosso comentário desse dia. Que Deus abençoe os irmãos, a igreja do Senhor Jesus. E muito obrigado, pastor Scofield, pela oportunidade aí mais uma vez, em nome de Jesus. Eu estava observando, não sei se você, caro telespectador, nos acompanha nessa live de hoje, e todos aqui que estão presentes, o Salmo 22 foi escrito por Davi. Salmo 22. E lá na frente, muito antes, Davi já colocava o que Jesus ia passar, né? A zombaria foi ingrediente constante da aflição de Jesus. A zombaria em cima de Jó era isso. Aflição. Judas zombou dele no jardim, e o chefe dos sacerdotes e escribas riram dele com escárnio. Você não é Deus? Desce daí. Olha o que Davi escreve no Salmo 22. Se você puder, você confere o Salmo 22, por gentileza. Herodes desdenhou dele os versos, e os soldados zombaram dele e o insultaram brutalmente. O soldado cuspia no rosto de Jesus. O salmista lá atrás, Davi lá atrás, no auge, já dedilhava sua harpa, mostrando o sofrimento de uma zombaria. Nos dias de hoje a gente passa por zombaria. Eu passei por isso. Era bicho, virou crente, virou bobo. Pilatos e seus guardas circuncidavam sua realeza, e na cruz todos os tipos de piadas horríveis, provocações foram dirigidas a ele. A ridiculação é sempre difícil de suportar, mas quando estamos em intensa e tão fria e tão cruel, que nos fere até o amargo. Então, até o amargo de Jó foi ferido pelos amigos dele. Insultava, criticava, analisava e dizia: você está sofrendo por causa disso. Vou solicitar aqui, se alguém aí, por gentileza, puder entrar em contato com o Nilson ou com o Antônio, quando a gente, depois do louvor, nós vamos orar, principalmente para o nosso pastor presidente e a senhora, sua esposa, que se encontra enferma com essa pandemia que nos circula aí, essa praga que começou lá na China. Eu li um livro, certa ocasião, mudando um pouco da perspectiva aqui, um livro muito antigo da CPAD, que chama Gog e Magog. Magog seria Moscou, e o Gog, os chineses. Casal 20 aí, louvando o Senhor, por gentileza. E quero orar para o seu pastor presidente. Ocupa aqui uma das cadeiras, enquanto os irmãozinhos ali vão louvando a Deus. Cristo cura sim. Amém. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus.
Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só da igreja no Pai do Senhor Jesus. Sou muito grato a Deus por esse trabalho maravilhoso, né? Os irmãos explicou muito bem a lição. Nós agradecemos, vamos orar, irmãos, pela saúde do nosso pastor presidente, nosso pastor, a esposa do nosso pastor presidente. Senhor Deus, tem misericórdia, meu Deus. Abençoa a vida deles, meu Deus. Abençoa a vida dos nossos irmãos brasileiros que estão cometidos essa enfermidade, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor. Nós te pedimos, te agradecemos sobre essa manhã maravilhosa, Senhor. Aleluia. Pela Pânia que está recuperando, pelo seu pai, meu Deus, que sofreu um acidente. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle, o Senhor sabe todas as coisas, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, por mais um dia, Senhor. Te agradeço pela vitória da minha irmã também, Senhor. O Senhor está guardando ela, Senhor, daquele acidente que aconteceu lá, Senhor. Sou muito grato ao Senhor por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estenda as vossas mãos, você que está no seu lar, receba essa bênção apostólica, não minha, mas de Deus. Que o grande amor de Deus, as graças do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém. Glória a Deus.